Olá a todas, sejam muito bem-vindas. O meu nome é Joana Sousa e este é o nosso podcast Mulheres Empoderadas. O episódio de hoje é a influência do comportamento no emagrecimento. Para isso convidei a Lucy Marques, uma treinadora comportamental, que nos vai aqui ajudar a perceber como é que então o nosso comportamento influencia o processo de emagrecimento e vamos aqui desvendar porque é que algumas pessoas, mesmo cumprindo as regras todas, não conseguem emagrecer. Fica desse lado. Sejam muito bem-vindas a um novo episódio. Hoje tenho comigo a Lucy Marques, que é uma treinadora comportamental. Lucy, queres te apresentar? Bom, trabalho com emagrecimento, é a primeira parte. Sou especialista e analista do perfil de emagrecimento comportamental, que é a nossa formação. Então, eu trabalho conciliando a parte do treinamento físico, porque também sou professora, personal trainer, com a parte comportamental. E aí tenho programas, mentorias que ajudam várias mulheres a não só emagrecer, mas também estarem magras, que esse é o grande propósito, é você ter essa liberdade e, basicamente, um pouquinho que a gente vai falar é contornar os comportamentos para que você não volte a engordar. É isso mesmo. Pronto, o nosso tema de hoje é a influência exatamente que o comportamento tem no nosso emagrecimento, no nosso processo de emagrecimento. E aqui leva-nos a um ponto importante. Qual é a diferença do emagrecimento tradicional para um emagrecimento comportamental? Bom, se hoje em dia a gente perguntar para qualquer pessoa que busca emagrecer, ela sempre vai falar duas opções, dois caminhos, que é realmente o que mais a gente escuta, que é tenho que fazer dieta, tenho que treinar. Tenho que fazer dieta para quê? Para consumir menos calorias, ou seja, não engordar. E treinar, que é para queimar calorias, ou seja, nossa vida se resume basicamente em dois caminhos. E por muito tempo eu acreditei que esse era o caminho. Era por aí que realmente eu tinha que ajudar as pessoas, principalmente dentro da minha área, que era na questão do treino, dos exercícios e tal. Entretanto, quando a gente vai pegando alguns clientes, a gente vê que só esse caminho não chega. Não dava. Aconteceu comigo também. Então, aí gerou um impasse e eu fiquei cada vez mais indignada, porque eu gostava muito de entregar o resultado para minha cliente. Até que um dia eu recebi uma cliente que estava no nível de obesidade e entendi que existe um universo totalmente diferente para as pessoas que estão muito acima do peso. Então foi aí que eu vi que só fazer dieta, só treinar, não estava resultando. Então o emagrecimento tradicional, ele foca muito no corpo. No corpo no sentido de olhar o corpo da pessoa, e eu tinha essa visão de olhar só para a gordura. Então tu olha a gordura, percentual de gordura, peso. Vai já números, matemática. Exatamente, e tu fica ali preso no peso da pessoa. E tu só consegue enxergar aquilo. Quanto que no emagrecimento comportamental, o foco é o ser humano. O ser humano como pessoa, como uma pessoa que tem emoções, que pensa, que sente, que reage. E tudo isso influencia o ambiente que ele está, as pessoas que convivem, como foi a primeira infância. Então, tudo isso vai gerando características, que vai gerando alguns comportamentos. E o que é um comportamento? É a forma com que você reage a algum estímulo, seja ele emocional, seja ele mental, seja ele um ambiente, seja o que você escutou. Ou seja, você vai reagir com base naquilo que você já entende que funciona. Porque às vezes nós quando pensamos em comportamento, e a maior parte das pessoas quando pensa em comportamento, vai muito por, ok, eu sei que para perder peso tenho que mudar o meu comportamento. O meu comportamento é, ok, como muita comida ou faço pouco exercício, então eu vou mudar o meu comportamento precisamente para aquelas duas questões que eles precisavam de saber o caminho. Mas comportamento é muito mais do que isso, certo? Exatamente.
E, na verdade, as pessoas nem sabem os comportamentos que elas têm. Não sabem. Então, elas só sabem que existe um caminho, que eu tenho que fazer a dieta, tenho que seguir tudo direitinho, tenho que ser muito disciplinada nos treinos. E nos treinos eu tenho que fazer cardio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E pronto, ela segue isso. E mesmo assim, não funciona. Ou se funciona, não se sustenta. Por quê? Porque a base de tudo é você primeiro se conhecer. Você nem sabe quais são os comportamentos que você tem vicioso em relação ou à comida, ou à sua rotina, ou à sua forma de treinar. Você só está impondo coisas. E essa imposição gera um estresse que normalmente não se sustenta e você chuta o balde, que é o que acontece. Por isso que as mulheres ficam, mulheres porque eu trabalho mais com mulheres, ficam naquele 8-80. Fazem tudo, focam muito, só que aí... Exato. Gastam muita energia, tanto mental quanto a emocional, como física, e depois, não conseguem mais manter aquilo. Então, voltam aos comportamentos anteriores de novo. E assim vai. Muito bem. Como é que essa parte do comportamento é muito regida, é uma coisa, há comportamentos que são mesmo inconscientes, a gente nem sabe o que está a fazer e o porquê de estar a fazer. Como é que nós chegamos a esses comportamentos? O que é que está na origem? Ok. A origem de um comportamento vem desde a nossa primeira infância, que é aquele período entre o seu nascimento até os 7 anos. Quando que, neste primeiro momento, a gente ainda não tem a parte do nosso cérebro, neocórtex, que é a parte racional, consciente ali para definir o que é certo, o que é errado. Ou seja, nessa primeira fase, por isso que é super importante os pais nesse primeiro momento, porque tudo que a criança está experimentando, vivenciando, vendo, ela vai levar como algo positivo. Então, tem muitas pessoas que hoje têm um comportamento alimentar de infantil, ou seja, são coisas da infância, ou seja, aquilo que você escutou a sua mãe dizer, você tem que comer tudo, come, raspa o prato, não pode jogar comida fora, e isso você leva para o resto da sua vida. Tem tanta gente que não consegue parar de comer só simplesmente porque tem muita comida ali, então quanto mais melhor. E as pessoas não se percebem porque isso veio toda a vida dela. E acha que isso é normal. Quando a gente acha que isso é normal, a gente não consegue corrigir. Então, o primeiro passo é, para te identificar um comportamento, tu tem que, basicamente, identificar ele. Então, um dos processos que eu utilizo é um diário que eu digo que não é um diário alimentar, é um diário de rotina. Por quê? Você vai escrever como foi o seu dia, como foi a sua alimentação, o que aconteceu nesse dia. Ou seja, é um dia corrido. Um dia corrido, como é que ela funciona? Será que ela come no horário? Será que ela consegue treinar? Será que ela consegue tomar melhores decisões? Será que ela acumula muita coisa? Então, no dia corrido, ela funciona neste padrão. No dia que ela está mais relaxada, ela funciona neste outro padrão. Então, é super importante a gente entender como está o seu dia, como você se sente nesse dia e o que você faz nesse dia. Porque tudo isso está padronizado. A gente que não sabe, a gente que não vê. E tem coisinhas que precisam de uns ajustes e que você não percebe. Exemplo, água. Quantas e quantas pessoas sabem que tem que beber água? Por acaso, no último episódio falamos precisamente também sobre essa questão da água. Toda a gente sabe que tem que beber pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água. Mas são raras as mulheres que, quando sentam-se comigo a fazer a avaliação, são raras as mulheres que bebem, pronto, eu vou chutar assim mais por baixo, são poucas as mulheres, já estou a ser boazinha, que bebem 1 litro de água. São muito poucas mesmo. Então, assim, todo mundo sabe, todo mundo tem consciência, todo mundo já está cansado de saber dos benefícios e como ajuda o metabolismo, emagrece e tal, não sei o quê. Mas as pessoas não fazem. Por quê?
Porque como é que está o dia da pessoa? Será que ela se lembra? Será que o corpo dela já se habituou a essa condição que ela mesma própria impôs? Então, o nosso corpo é super ajustável, tanto para o bem como para o mal. Agora, se a gente não identifica o que está acontecendo, a gente não consegue corrigir. Então, o comportamento é algo inconsciente. E você tem que parar, aí a gente só quer pensar no lado consciente e impor várias coisas, que é água, treino, dieta, dormir bem. E não consegue, porque tu tem um padrão já inconsciente te dizendo outras informações. E tu fica naquele conflito. Por isso que, muitas das vezes, não dá certo. Boa. O que é que nos pode... Todo esse comportamento influencia-nos e, pronto, como tu disseste, vai muito pela primeira infância, não é? Tudo que acontece na primeira infância. O que é que... Quais são, não é as causas, mas o que é que nos motiva a não estarmos a mudar esses comportamentos? Primeiro que não os conhecemos, não é? Mas o que é que nos faz... Que comportamentos é que nós temos que não nos ajudam nesse processo de emagrecimento? O que é que está por trás disso? Ok, são vários fatores, entendeu? Primeira questão é, tipo assim, normalmente as pessoas que estão acima do peso, elas têm vários pequenos detalhes, comportamentos ao longo do dia que podem ser relacionados a fatores de trabalho, ou família, ou aspectos pessoais, que ela pode estar no momento bom ou não. Então, ela vai funcionar de um jeito ou de uma maneira diferente. A questão é saber se ela está há muito tempo acima do peso, se ela está fazendo alguma coisa para isso, porque também tem gente que só quer, e fica no campo da imaginação, do pensamento e não vai para a ação, e a ação é uma maneira de agir, então acaba que não concilia. Então, cada comportamento pode modificar dependendo da situação que a pessoa está vivendo agora, do ambiente que ela está e qual estímulo ela tem para se manter naquela situação ou para sair. Tem pessoas que só saem, mesmo sabendo que estão acima do peso, eu não gosto da minha imagem, eu não gosto do que eu vejo, eu quero mudar isso, mas não tem energia. O que faz essa pessoa sair dessa condição? Porque ela, independente de não gostar, de não estar numa zona de conforto, ela está numa zona de costume. Eu estou acostumada a ser assim. Eu já não gosto do meu corpo, do meu peso, de mim há muito tempo, mas eu me acostumei assim. Entendeu? O que faz essa pessoa mudar? Normalmente é o medo. O medo de, agora eu recebi uma notícia que eu tô doente, eu tenho que mudar mesmo. Sim, aquele ultimato normalmente funciona. Então, as pessoas hoje em dia estão sendo movidas, não é pelo desejo, que eu desejo ser magro, porque elas já estão associando que isso dá trabalho, que isso é difícil. E porque muitas das vezes ela já tentou e não conseguiu. Então, o que faz essa pessoa mudar hoje, pelo que eu vejo, é a questão do medo. Agora, eu não posso mais ficar nessa condição porque eu tenho medo que algo pior me aconteça. Enquanto esse algo pior não for intimado, diagnosticado, a pessoa fica naquela zona de costume. É triste, mas é o que está acontecendo. Quantas e quantas mulheres estão insatisfeitas e continuam nessa condição? Porque eu hoje acredito que, acima de tudo, a maioria das pessoas, das mulheres, estão desacreditadas e com uma baixa confiança. E aí é ladeira abaixo, né? Sempre abaixo. Aí é ladeira abaixo. E por isso que o nosso trabalho como treinadora comportamental é pensar nesse ser humano como um todo, que não é só um corpo ali, é uma pessoa que tem emoções, que tem sentimentos, que pensa, que realmente é influenciado por questões sociais, ambientais. Então tudo isso influencia e ela acaba estando presa a alguns condicionantes.
por exemplo, uma coisa que nós também vamos falando e etc. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa que está acima do peso e dizem, isso é preguiça, não tens vontade de mudar. Mas a verdade é que ninguém que esteja acima do peso gosta efetivamente de estar acima do peso. Porquê é que não conseguem mudar? O que é que as prende àquele peso, digamos assim? Realmente, tu já falou que realmente a maioria das pessoas sentem. Eu não gosto de estar assim, eu tenho vergonha. Eu me critico, eu me julgo, entendeu? Eu sou a pior pessoa para mim. Quando eu sou a pior pessoa para mim e realmente eu valido tudo que as outras pessoas estão falando, eu acabo permanecendo ali. Porque tu só melhora quando tu consegues te ajudar. Então, emagrecer é um processo de autocuidado, que não é só pelo corpo. É de você se sentir bem. Eu vou treinar, eu estou comendo bem, eu estou bebendo água, é porque faz bem para mim. Porque eu gosto disso. Eu gosto de me cuidar, eu me amo, eu me respeito. Então, quando essa pessoa está com essa baixa energia, sentimentos de baixa realmente vibração e pensamentos que normalmente são negativos dela mesma, exatamente, sim. Ela não tem ação. Ela não tem ação. Por isso que é muito fácil falar que essa pessoa é preguiçosa, que essa pessoa não tem motivação. Mas é neste momento que ela está, nessas condições, mentalmente e emocionalmente, ela não tem energia para agir. E é importante que ela entenda isso. Por quê? Porque ela quer começar na ação. Quando ela deveria começar é por dentro. E aí que está o grande conflito também. Entendeu? Então ela exige que ela tome uma iniciativa, uma ação, quando por dentro ela está toda destruída. Nem ela consegue se ajudar. Então não tem condições. Sim. É mesmo aquela coisa bonita de se dizer. A transformação no emagrecimento começa de dentro para fora, não é? Com certeza. Começar connosco mesmos, para depois começarmos a ir para a frente. Mas este aumento de peso, este peso extra, pode ser visto como uma proteção. Sim. Como é que nós podemos desvendar, entre aspas, aqui um bocadinho, porque é que a pessoa sente essa necessidade e às vezes nem sabe que tem essa necessidade de proteção? Aqui entra primeiramente, a gente tem que falar da visão consciente e da visão inconsciente. O que todo mundo fala, o que todo mundo vê, é a forma consciente. Se a pessoa está acima do peso, ela está com excesso de gordura, logo, excesso de gordura é algo mau, algo que vem ali, doenças e etc. Vários outros sintomas. Entretanto, para a nossa mente inconsciente, tudo que tem no nosso corpo tem uma função. E mesmo esse excesso de gordura tem uma função. Para deixar muito bem claro assim, porque é difícil da pessoa chegar lá e entender, então vamos colocar um exemplo. Digamos que eu estou com o meu rosto aqui, que eu não gosto das borbulhas e tal, e não quero mostrar essa parte. O que nós mulheres fazemos? Maquiamos. Colocamos alguma coisa para melhorar. Damos um jeitinho e tal. Só que o nosso corpo, ele não tem essas ferramentas. Digamos, eu não gosto da minha barriga, eu vou colocar uma blusa aqui para disfarçar. O nosso corpo não tem uma blusa, não tem uma maquiagem. Então, algo que aconteceu conosco e nos afeta, ele usa o quê? A gordura. E em determinados pontos que essa gordura está alojada, tem uma função também. Então, a gordura, para a nossa mente inconsciente, pode trazer outras funções, que não só na parte consciente, que diz que é doença, que é ruim, tal. Então, essa parte inconsciente está muito relacionada com o que a pessoa passou. E o que ela passou, normalmente, é uma experiência ruim. É difícil abordar essa parte, porque a pessoa tem que estar um bocadinho mais aberta e preparada para entender. Porque parece que são duas malucas falando coisas assim que vão pensar que é isto e tal.
Mas é uma questão que vale a pena a pessoa aprofundar para entender, para realmente conseguir conciliar aquela questão de dentro para fora. Depois conseguir perceber, porque efetivamente às vezes as pessoas não conseguem emagrecer e não sabem porquê, e às vezes a origem está mesmo aí, porque o inconsciente da pessoa assume como aquele aumento de peso, aquele peso extra, como uma camada protetora. E por muito que a gente consiga, e é aquele aspecto ioiô, por muito que a gente consiga ser focado e baixa, passado um tempo e a pessoa não sabe como, voltou a ter aquele peso extra outra vez, aquela camada protetora. E às vezes é mesmo por este autoconhecimento. Ok, eu preciso de saber porquê que eu estou assim, para conseguir depois agir de forma a que seja para sempre, não é? Exatamente. Que eu não esteja sempre neste efeito sobe e desce. Um exemplo bem claro, assim, que eu sempre abordo com as minhas alunas, para elas entenderem mais ou menos isso, todo mundo, toda mulher conhece uma amiga, ou tomara que não seja essa pessoa, que, tipo assim, sempre reclama de, eu queria encontrar um homem Y e tal, que me tratar bem, que é bom e tal, não sei o quê. Mas ela só procura os ruins, o que trata ela mal, o que não liga pra ela e tal. Então, tipo, às vezes ela reclama que não consegue encontrar essa pessoa que ela tanto quis e tal. E às vezes essa pessoa tá ali, gosta dela, tá no relacionamento com ela. O que ela faz? Ela normalmente vai arranjar um defeito na pessoa que ela disse que era o melhor para ela e voltar para os ruins. A mesma coisa acontece no emagrecimento. Você sabe o caminho, sabe às vezes até emagrecer e tudo, chegou lá, o que acontece? Arranja alguma coisa, acontece, alguma situação acontece, tu volta tudo para trás. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente não sabe o que faz a gente se manter magra, a gente volta para a nossa raiz. Então nunca tá no que a gente faz, no caminho que a gente faz. Sempre é o que está me levando para eu não estar na forma que eu queria, ou não estar no corpo que eu queria. Então tem questões inconscientes sim que devem ser levadas em consideração tanto para um relacionamento como para um emagrecimento. Quando eu trabalho com essa associação do relacionamento, porque fica mais claro da pessoa entender. No emagrecimento não, a pessoa diz assim, tô desfocada, é porque eu fiquei indisciplinada, porque eu não levei a sério. Arranja uma historinha na cabeça, quando na verdade ela não quer olhar para o que realmente está mal, de certo modo. Então tem essas questões que as pessoas hoje em dia ainda não conseguem, mas também é um pouquinho de falta de informação. E graças a Deus tem esse podcast também que vai ajudar a esclarecer que existe também uma nova visão sobre emagrecimento, que não só aquele tradicional de dieta, de treino, de só olha para o corpo, né? Só olha para o corpo. Boa. Mas nesta proteção, o que é que pode levar a pessoa a querer inconscientemente aquela proteção? Assim, são alguns fatores, entendeu? A proteção pode ser, normalmente está relacionada em casos de sexualidade. Então, vou explicar o que seria sexualidade. São mulheres que estão muito relacionadas com o corpo. Então, se ela está bem, o corpo dela está bem, está tudo bem. Entretanto, essa mulher passou por algumas situações que deixaram ela um bocado desconfortável em relação ao seu próprio corpo. Pode ser olhares, pode ser algum assédio, pode ser algum toque, pode ser mesmo abusivo, né? Exatamente, entende? E isso faz com que ela inconscientemente busque proteger o seu corpo. Isso a gente faz ou de maneira consciente, ou seja, tô vendo que estão me olhando muito, eu vou me cobrir, ou para nossa mente calma, se eu estou precisando me esconder, então eu vou utilizar o que eu tenho aqui. Então, mulheres que estão em situações constantes, que se sintam desconfortáveis com o seu próprio corpo, a tendência é que elas realmente utilizem essa gordura como uma proteção para não chamar tanta atenção de olhares, de
situações que levem, tipo, ela se sentir constrangida em relação ao próprio corpo. Essa é uma das situações. Temos ainda outras situações. Tem pessoas que estão acima do peso para serem vistas. Ou seja, a gente tem duas pessoas, uma magrinha e uma que está mais acima do peso. Normalmente a gente vai ver as duas pessoas. Só que o gordinho e a gordinha sempre vai ser algum ponto de referência. Então, tipo assim, tu vai ver os dois, mas o gordinho sempre vai notar, o magrinho nem sempre. Então, é intencional ele chamar a atenção. É uma pessoa que realmente precisa chamar a atenção. E o outro caso é as pessoas que mantêm peso, e são essas as mais difíceis de realmente emagrecer, porque elas carregam um mundo nas costas. É aquele gordinho que é durinho, assim, que é rígido, que não é aquela gordura mole. Então, esse gordinha, normalmente eles basicamente foram muito repreendidos. Foram pessoas que passaram por muitas situações de ter que aguentar calado, ter que repreender seu emocional, e isso foi ficando no corpo dele. Então, é uma pessoa normalmente muito boazinha para as outras, entretanto, ela não se prioriza. E isso faz com que o corpo dela também seja grande para aguentar todo o peso emocional que ela carrega. Então, são essas três situações que a gordura pode estar ali ocupando essa função inconsciente de proteger a sexualidade, de destaque, que é chamar a atenção para que as outras pessoas te olhem e estejam próximo de ti. E 3, que é de força. Ou seja, eu tenho que me manter forte, pesado, para aguentar todo mundo das costas. Exatamente. Então, é uma libertação também inconsciente quando a gente consegue perceber que isso está acontecendo com a gente. E toma outros caminhos, que não só o ganho da gordura. Agora, antes, talvez você não conseguia se defender. Agora você consegue, entendeu? De uma maneira mais consciente, que não seja ganhando peso. Então, é por aí um pouquinho do nosso trabalho. É isso. Pronto, resumindo aqui um bocadinho, e buscando também o próprio tema do podcast, a influência que o nosso comportamento tem no emagrecimento. Já conseguimos perceber efetivamente que há aquele comportamento que na verdade é um hábito, que a gente percebe que é um hábito mais consciente, e que vai influenciar, que nós sabemos que temos que mudar. Mas depois há tudo aquele extra, que é muito mais do que um hábito, que acaba por ser esses comportamentos todos que nós temos, que vão influenciar as nossas ações. E muitas vezes de forma inconsciente. A gente está a fazer, mas nem se apercebeu porque de ter feito aquilo ou como fez, aquilo passou-nos completamente ao lado. É interessante as pessoas conseguirem perceber aqui uma nova perspectiva do emagrecimento, porque não é só o corpo. E tal como tu, eu também era muito assim. O eu ter procurado este outro olhar foi um bocadinho por aí, porque efetivamente também me apareceram alunas, ok, então elas juram a pé juntos, estão a fazer tudo certinho. Por que raio é que a matemática não estava a ter certo? Porque nós olhamos muito, e eu falo por experiência, eu olhava muito para o emagrecimento, é matemática. Menos calorias, mais gasto, a coisa vai bater. A coisa vai ter que bater. E lá está, e havia alunas que eu sentia que elas melhoravam, mesmo de uma fotografia, eu faço sempre às vezes o antes e o depois, conseguia ver de mês para mês as diferenças nas fotografias, mas chegava ali a um ponto que voltava atrás ou ainda ficava pior que o que começou. E eu, mas por que raio é que ao ver que as coisas estão a andar, o corpo ou a pessoa, que normalmente eu associava sempre que o defeito ou que o problema estava na pessoa, porque é que volta tudo atrás? Porque analisava a pessoa só por fora. E é uma visão muito maior
do que isso, não é? Exatamente. E que bom que tu não és simplesmente aquela profissional que tira a minha responsabilidade. Olha, a minha parte eu fiz, não deu certo, o problema é seu. Ou seja, jogava a culpa, que é uma palavra que a gente não gosta de utilizar, Exato. somente para o cliente, quando a cliente vinha ali procurando uma solução e a gente não entregava, ou entregava parte da solução. Então, que bom que também tu foi uma inconformada, entendeu? Inconformada nesse aspecto, porque eu, e como tu também, sempre fui muito comprometida realmente na transformação de pessoas. Então, quando eu entendi que existe realmente várias outras camadas que a gente precisa entender do ser humano para que ele transforme a parte visível, que é o corpo, assim a gente entra num alinhamento, numa harmonia, que essa pessoa se sinta bem e saudável. Isso é o mais importante. Exatamente. Pronto. O objetivo deste episódio é que realmente percebam que há outras visões. Se é o teu caso, ainda não conseguiste emagrecer e não consegues perceber porquê, se calhar a tua justificação está aqui, que é nesta parte do comportamento. Espero que tenham gostado desta nova visão, que não nos achem duas maluquinhas à conta disto, mas efetivamente é uma nova abordagem que pode ser a solução para muitas que estão desse lado. Lúcia, obrigada por teres vindo tão longe, por teres feito a viagem e por teres estado comigo aqui hoje. Nada, foi um prazer. Obrigada. Portanto, até o próximo episódio.